Então vamos de capítulo 18. Ih, peraí, desligou? Então vamos lá, gente. Capítulo 18, eu vou só compartilhar aqui com a gente a tela do capítulo para a gente ver junto. É um capítulo aí, esse livro de Juízes, né, tem umas histórias meio, né, algumas coisas meio esquisitas, assim, meio incoerente, quando a gente para e pensa assim, né, um povo de Deus, 17 e 18, os capítulos 17 e 18, né, cheio de histórias, assim, incoerentes, a gente pensando que é um povo de Deus, um povo que foi instruído pelo Senhor, que o Senhor fez tantos milagres, tantas maravilhas, né, a gente viu ali as leis sendo dadas, então é uma coisa assim, umas histórias, você fala, gente, como assim? Mas aí, eu paro e penso, falo assim, muitas vezes somos nós, né, às vezes a gente tendo tanta instrução aqui do Senhor, a gente vendo tantas maravilhas que Ele faz, e por vezes a nossa vida a gente também é incoerente em algumas coisas, né? E aí vamos ver, estudar um pouquinho esse capítulo. E aí, para a gente estudar esse capítulo, a gente precisa voltar um pouquinho lá em Josué. Eu gosto muito sempre de conectar, né, um livro com o outro, e a gente entendendo essas conexões. E aí, voltando lá um pouquinho em Josué, porque aqui a gente vê que nesse capítulo aborda aqui sobre a tribo de Dan, a gente vê ali que eles estão ali insatisfeitos ali com a porção de terra ali que eles tinham, então eles saem para procurar uma nova terra para morar. E aí, quando a gente volta lá em Josué, no capítulo 19, é um capítulo que ele é dedicado a mostrar como é que ficou a herança das terras de algumas das tribos. Então, tiveram algumas tribos que tiveram um capítulo inteiro dedicado a contar como é que foi. E nesse 19, eles trazem de várias tribos. E na de Dan, ele fala aqui, ó, que aqui no versículo a partir do 40. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Aí eles falam aqui os territórios, vários nomes aqui, até difícil de falar. E aqui no versículo 47, ele fala assim, mas o território... Você, mamãe. Fica aqui, amor. Não quero dormir com que aí ele fala você. que os territórios dos filhos de Dan eram pequenos demais para eles. Eu quero dormir com você. Tá bom, amor, fica aqui. Ou você deita lá com o papai. E a gente vê que era pequeno. Então a gente vê o porquê também que eles estavam aí nessa coisa em busca de outra terra. Dorme comigo. Só um segundo, gente. E aí, a gente vê então a história aqui que eles estavam determinados a encontrar uma terra para habitar, né? Então a gente vê que foi enviado ali 5 espiões para essa missão ali de encontrar essa terra. E aí a gente vai vendo nesse desenrolar da história que a gente vai refletir aqui um pouquinho, né? Ele se desviando do caminho correto, isso traz consequências, a gente vai ver que como a gente precisa buscar Deus de verdade, né? Peraí, amor, a mãe tá lendo aqui, tá? Hoje é dia de escola. E aí, a gente vai ver aqui então, né, que vamos já puxar aqui Juízes 18. Ah, o Telzinho acordou, agora tá a trilha sonora aqui atrás, né? Amor, eu preciso que você fique quietinho, tá? Não. Pode dormir. E aí a gente vai ver então aqui, gente, vamos... Só um segundo, deixa eu ver se eu consigo. Um segundo, gente. Deixa eu por aí lá com o Roger. Não. E aí a gente vai vendo aqui, né, que então eles foram para as regiões montanhosas de Efraim, aí a gente vai ver aqui que ele vai contando ali que eles ficam na casa de Mica, que eles percebem ali, né, que tem um jovem levita no meio daquele povo, e aí eles ficam ali curiosos em saber sobre esse jovem levita, o que ele fazia lá. E aí, vamos para o versículo 5, eu vou até abrir aqui com a gente, então a gente viu todo esse contexto aqui no começo. E aí eles vão e fazem o seguinte, no 5, então eles disseram, ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote, vamos lá, então paramos aqui, ó, no 5, né? Eles vão lá e perguntam, e aí, vai dar certo essa nova terra que nós vamos? E aí, né, gente, aqui na hora que eu estava lendo isso, já me veio um alerta, né, de cuidado. Porque, assim, a gente vê pelo desenrolar aqui dos capítulos, a gente vê que
ele não era um cara temente ao Senhor, que ele não tinha pedido, então, o povo está pedindo uma orientação divina a quem nem sequer tem relacionamento com Deus. E que perigo que é isso, né? Quando a gente quer buscar respostas de forma externa com pessoas que não têm nem intimidade de relacionamento. E isso me faz... Filho, eu preciso que vocês esperem um pouquinho, tá? Isso me faz lembrar há anos atrás, quando eu estava numa fase assim de autoconhecimento, quando eu comecei a querer buscar respostas, tanta coisa externa. Eu lembro que eu tinha algumas questões na minha vida, estava fazendo vários cursos, e aí estava naquela coisa na internet, todo mundo falando sobre propósito para cá, propósito para lá, e eu queria identificar qual é o meu propósito, aquela coisa, e eu comecei a ir no numerólogo, ir no astrólogo, ir no tarólogo, e não sei aonde que tirava a carta para mim, e eu lembro que quanto mais eu buscava a resposta interna, mais confusa eu ficava. E aí a gente vê esse povo aqui, né, foram em busca de uma nova terra, aí encontra um cara sacerdote, que aí eles tinham essa imagem que o sacerdote era aquele que tinha um relacionamento com o Senhor, mas a gente vê que na prática não era isso, então, e aí a gente vê eles buscando a resposta, né, de uma pessoa que não tinha esse relacionamento. E aí eu queria nos lembrar aqui, a gente sabe de cor e salteado, mas trazer aqui pra gente a passagem de João. Lá em João, deixa eu abrir aqui, João 14, no versículo 16 e 17. Deixa eu só abrir aqui pra gente, porque quando a gente tá nesse, deixa eu ver aqui se abriu, João 14, 16 e 17. Aqui diz o seguinte, a gente vê aqui o contexto de Jesus ali com os seus discípulos, e aí ele fala o seguinte, que eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, o que eu queria compartilhar aqui, que por vezes a gente quer buscar tanta coisa fora, igual esse povo estava lá querendo uma resposta de alguém que nem sequer tinha intimidade de relacionamento com o Senhor, mas a gente tem que lembrar que nós temos esse Espírito da verdade, um Espírito Santo que habita em nós, né? Então, que a gente realmente, quanto mais intimidade e relacionamento a gente tiver com Deus, quanto mais a gente conhecer das Escrituras, mais eu vou conhecendo de Deus, mais eu vou me conhecendo, mais sensível à voz de Deus eu fico, mais assim o Senhor nos vai ministrando a nossa vida, vai mostrando o caminho, mais Ele coloca as pessoas certas nos nossos caminhos, né? E muitas vezes o Senhor também, as confirmações vão vindo, mas as confirmações vão vindo de uma forma que faz sentido, porque Ele vai ministrando algo na gente, e a confirmação vem. Eu me recordo quando eu decidi ir para a igreja que eu estou agora, não foi porque, achei legal, vou lá. Porque o Senhor direcionou. Porque houve uma situação e o Senhor foi direcionando, né, a mim e o Roger, e a gente foi tendo as confirmações e aconteceram aquelas situações de Deus, aquelas coisas de Deus sobrenatural aconteceu e a gente foi direcionado para ir lá. Então, né, lendo isso, foi me levando a refletir de que, assim, nós não precisamos... não, pode tomar, amor. Nós não precisamos buscar tantas coisas externas. É claro que pessoas passam por nossa vida, são bênçãos, pessoas de Deus, muitas vezes vêm dar uma palavra abençoada, dar um direcionamento, mas a gente tem que lembrar que esse Espírito Santo habita em nós, que é o Espírito da verdade. E quando a gente vai um pouquinho mais para baixo, lá em João 14, 26, lá em João 14, 26, só um minutinho. E quando a gente abre lá em João, eu pedi para vocês abrirem, no 14, 26. Lá no 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará,
em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, olha só que poderoso a gente se lembrar que esse Espírito, o Espírito da verdade, que habita em nós, ele nos ensina de todas as coisas. E eu venho sempre, assim, muito atenta a isso. Eu sempre venho muito... Todas as adversidades, os desafios que eu passo, de realmente eu entronizar e pedir direcionamento do Espírito Santo. Eu lembro quando eu estava grávida, assim, já de 8 meses, já na reta final, eu estava passando com 2 médicos, porque eu não estava sentindo, assim, total confiança no primeiro, que era um médico meu antigo, eu estava passando numa outra junto, porque eu queria parto normal, e eu não estava muito sentindo 100% confiança no médico, mas assim, eles, todo momento eu falava que queria o parto normal, e ele, não, vamos no parto normal, tudo bem, a gente tenta. Aí quando chegou na reta final, eu já com, sei lá, 30 e muitas semanas, que foi a única consulta que o Roger não foi comigo, esse médico falou tanta coisa para me assustar, para eu ficar com medo do parto normal. Eu lembro que ele falou tanta coisa, e aí aquilo, sabe quando não fez sentido, ele falou, e aquilo não fez sentido, porque realmente eu já venho buscando muito em Deus como conduzir a minha gestação, e eu tinha uma convicção, assim, de que era o parto normal que eu gostaria, e eu tinha certeza que eu conseguiria, porque o Senhor, porque os médicos diziam, né, você é pequena, você é magrinha, não vai ter passagem, não vai dar certo, não tem como, vai ser difícil, não dá, mas eu creio que o Senhor faz todas as coisas de um jeito perfeito, e que o corpo que ele me fez é perfeito para ter o filho que ele me deu. E aí eu lembro que nas últimas semanas eu tive que ir atrás de outro médico. E eu lembro que eu fiquei muito tranquila, muito calma, porque o Senhor vai trazer o médico certo. Eu vou encontrar o médico, aquele que de fato é para estar comigo no dia do meu parto. E eu lembro que, ao invés de eu buscar fora e, meu Deus, me desesperar, eu fui realmente pedir ao Senhor essa condução. E aí realmente veio o médico certo, nos últimos segundos, uma parte das coisas eu consegui cobrir pelo convênio, foi tudo maravilhoso, meu parto foi do jeito que eu queria, um parto natural, tudo do jeito que eu queria. E aí isso, eu trouxe assim, né, esse exemplo, porque eu vendo aqui esse povo aqui, né, perdido, buscando direcionamento de uma pessoa que nem sequer intimidade de relacionamento não tinha, isso me faz lembrar muitas fases da minha vida, em que muitas vezes eu fiquei buscando respostas externas, fiquei buscando resposta de, sei lá, gente. Aí eu lembro que o tarólogo falou, a numeróloga falou tal coisa, e eu segui aquelas tabelinhas da numeróloga ali, e aí cada dia era um dia de uma energia não sei o quê, o astrólogo falou, e aí eu entronizei aquilo que o astrólogo falou para minha vida, porque é enfim, aquelas coisas de louco, né, porque os signos, eu teve uma fase que eu fui para esse universo dos signos aí, porque o ascendente, o isso, aquilo, e a gente fica toda assim, né, fiquei envolvida nisso, e aí, né, ler esse capítulo foi me trazendo, assim, a memória, isso, de como a gente tem que lembrar a todo momento que o Espírito Santo está nos guiando, que a gente precisa, que nós temos um Deus de milagres, um Deus do impossível, um Deus que realmente que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, que ele sabe de todas as coisas. E aí, quando a gente vai prosseguindo aqui, então a gente vê aqui depois no 5 ainda, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês de novo. Hoje tá uma belezinha. O Roger não tá conseguindo acalmar o Mateus direito, parece. E aí, então, a gente vê aqui no 5, né? Então, lhe disseram, ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho e tudo mais que a gente leu aí no 6. Ele diz assim, e disse-lhe o sacerdote, ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então, assim, aqui não fala exatamente, mas a gente vê que não fala que ele consultou o Senhor, nada disso. Então, vendo todo o contexto, nos leva a refletir que ele tirou da cabeça dele isso aí, né? E aí, de fato, depois a gente vê que eles tiveram vitória, né? Até tiveram vitória, mas nem sempre o sucesso significa estar, né, no caminho certo, estar na vontade de Deus, nem sempre. Então, aí a gente, prosseguindo aqui na história, a gente vê que esses 5 homens foram ali para a cidade de Laís,
E aí eles viram que tinha um povo ali pacífico, um povo calmo, que eles não tinham briga com ninguém, né? Então eles estavam ali, que eles eram afastados de outros povos, e aí eles voltam e perguntam, né, o que eles tinham descoberto. Quando eles voltam, perguntam o que eles tinham descoberto. E aí eles decidem que não, vamos atacar, porque a terra é boa. E aí a gente vai seguindo aqui, né, no 10 aqui. Então, quando eles chegam lá, quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então, essa confirmação, né, que Deus vos entregou na mão, será, né? Às vezes a gente às vezes também acha que às vezes algumas coisas vêm de Deus e não vêm, às vezes a gente nem pergunta se é esse o caminho, né? E aí tira conclusões da nossa cabeça doida. Então, assim, esse capítulo foi muito me instigando a refletir isso. De fato, eu estou seguindo a minha vida, conduzindo a minha vida, consultando a Deus sobre todas as coisas? Se é o trabalho que eu estou, é o que eu estou trabalhando mesmo? Será que a empresa que eu estou congregando é a empresa que o Senhor quer que eu esteja mesmo? Será que, sabe assim, tudo, essa viagem que eu inventei na minha cabeça doida de fazer, realmente é aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse? E assim, eu estou num momento assim, de que entender que realmente tudo a gente precisa do direcionamento de Deus, porque senão a gente às vezes fica assim, achando que isso vem de Deus. Não é, porque a gente não está ali consultando. E aí depois a gente vai vendo, né, ao continuar da história. Gente, um segundo. Pronto, tive que pegar uma para mamar, porque não teve jeito, né? Não quer mamadeira, não quer papai. Então aí a gente vai vendo aqui, né, depois que os 600 homens, eles saíram de Zora e de Estaol, e eles estavam prontos ali para lutar. E aí eles foram, então, para a casa de Mica. E ali no 14, a gente vai vendo o seguinte, né? A partir do 14, que o povo ali de Dan, eles vão lá para a casa de Mica. E aí eles ficam curiosos ali com o ídolo. Então a gente vê aqui, ó. Então responderam 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura. E aí eles ficam curiosos com essa imagem aqui, né? Então eles ficam ali, o que é essa imagem? E aí então a gente vê que eles pegam ali o ídolo, mais para frente um pouquinho lá no 17, que eles vão lá, pegam esse ídolo, que eles pegam a roupa ali do sacerdote, e aí no 19 a gente vê que eles convidam o sacerdote para estar com eles, para ser o conselheiro deles da tribo, né? Então a gente vê que ali é um sacerdote que estava ali vivendo, a gente viu no capítulo de ontem, na casa de Mica, vivendo muito em desacordo com o que, né, os planos do Senhor, porque não era isso, né, que o Senhor destinou para esse povo, para o povo da tribo de Levi, para os sacerdotes. E aí a gente vê que ele foi atraído ali pelo que eles ofereceram, né? Ele aqui diz no 20, ó, que ele fica contente, ó. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Então você vê ele ali atraído, né, pelo que foi oferecido, fica contente e vai. Então, depois no desenrolar aqui, a gente vai vendo que Mica ele questiona por que eles estavam levando esses deuses, por que estava levando o sacerdote dele, mas diante de 600 homens ali, ele não teve o que fazer, né? Então, esse povo todo seguiu aí para atacar a cidade de Laís, e atacaram, e aí lá mais para baixo, lá no 30, para a gente ir indo para a reta final, mas ali para o 30 a gente vê que, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia do cativeiro da terra. Então a gente vai ver, né, então, que esse sacerdote realmente se tornou ali o sacerdote da tribo de Dan, mas levando toda
aqueles rituais que ele aprendeu lá na casa de Mica, levando imagem, idolatrando imagem, levando ali toda essa o que ele aprendeu lá. Então a gente está tendo tudo errado, né, gente? Tudo errado, incoerente com os mandamentos de Deus, incoerente com o que eles aprenderam, com o que os levitas aprenderam, né? Com que esses sacerdotes ali foram instruídos ali. E a gente, puxando aqui, só voltando ao capítulo de ontem, em Juízes 17:6, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ontem, lá no capítulo que a gente leu, a gente viu um versículo que ele é recorrente nesses últimos capítulos aqui de Juízes, que diz o seguinte, que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos teus olhos. Então a gente vê, inclusive, depois se a gente observar, a gente vai ver que em outros capítulos a gente vai ver essa mesma frase. Então a gente vai vendo ali que tinha uma certa falta de liderança. Mas assim, não qualquer liderança, né, gente? Uma liderança realmente conectada com Deus. Então quando a gente vê, assim, às vezes uma falta de liderança, a gente vê que é perigoso por vezes, né? Então na época de Juízes, a gente vê que não tinha, assim, essa liderança. A gente vê que o Senhor levantava um juiz para libertar o povo, e aí durante um período esse povo ali conseguia ser liberto, e ficavam tudo bem, mas aí o povo caía na desobediência, caía de novo, né, nas idolatrias, se perdia, e daqui a pouco estava de novo sendo subjugado, estava de repente de novo sofrendo lá de novo. E aí a gente vê como, quando o Senhor levanta uma liderança, né, uma liderança que vem de Deus, né, é tão maravilhoso, como assim, como a gente viu em Moisés, apesar deles passarem por adversidades, mas o Senhor ia conduzindo a todo momento, o Senhor ia instruindo a todo momento, capacitando, assim como a gente viu a liderança de Josué, não é? O Josué ali também, quantas bênçãos eles tiveram na época de Josué, né? Até conseguindo conquistar a terra prometida, o Senhor conduzindo todas as coisas. E isso, quando eu vendo, né, pensando aqui sobre essa questão de governo, né, sobre a questão do Senhor levantar líderes, tem um Provérbios 29:2, que no Provérbios 29:2 diz que quando os justos florescem, o povo se alegra. Tem outros que falam assim, ó, numa versão NVT. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, realmente, ainda mais agora, a gente, nessa época de eleição, né? Como a gente precisa realmente votar com muita consciência e responsabilidade, não é realmente colocar pessoas na política que defendem os princípios que a gente acredita, os princípios que estão na palavra, não é? Porque realmente quando a gente vê ali, quando a gente mais para frente foi estudar os reinados, quando a gente via ali o reinado de Davi ali, né, por exemplo, um homem temente ao Senhor, a gente vê como o que diz aqui em Provérbios, né? Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então a gente viu nessa história que o povo colocou ali, elegeu ali um sacerdote, que era um sacerdote que estava totalmente desconectado com o seu real chamado, e ali provavelmente ele dando direcionamento, aconselhando as pessoas, aconselhando um monte de bobagem, porque a gente viu que ele levou a imagem do ídolo da casa de Mica, levantaram esse ídolo, ou seja, um monte de bobagem. Então a gente vê que depois a gente vê que eles só vai em decadência ali, né? Essa história de Juízes aqui só cada vez mais indo em decadência. E, inclusive, em Mateus 25, no versículo 15 a 20, Jesus ali, ó, Jesus, quando ele concluiu o Sermão do Monte, ele nos alerta, deixa eu descer aqui um pouquinho, ele nos alerta sobre falsos profetas. Olha só o que ele diz aqui pra gente. Acautela-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Enfim, depois aqui não, acho que não há necessidade da gente ler, mas o que eu queria trazer aqui para a gente, como a gente precisa
lembrar aquilo que eu falei no começo. O Espírito da verdade habita em nós. E se eu não conheço, uma coisa que está muito forte para mim, é que assim, se eu não conheço a palavra de Deus, eu saio acreditando em qualquer coisa que qualquer um fala. Se eu não tenho intimidade e relacionamento com Deus, eu não consigo discernir quando um falso profeta vem, porque às vezes os falsos profetas vão vir vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A gente vive num mundo agora digital, onde a gente tem acesso a tanta informação na internet, a tanta coisa na internet, né? Tantas coisas que às vezes parecem maravilhosas, mas depois a gente vê que são que a gente vê o que diz aqui. A gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, realmente, o que me leva assim a crer é que a gente tem que estar muito firmada no que está na palavra, porque se eu sei o que está na palavra, eu consigo discernir. Isso aqui não está na palavra, isso não faz sentido. Se eu estou em conexão, com intimidade e relacionamento com o Senhor, a gente vai ficando cada vez mais sensível, assim como, não falando necessariamente de falsos profetas, mas assim como quando aquele médico veio falar para mim, não, você não vai conseguir, você é muito magrinha, você é muito, não vai ter passagem, não, o seu bebê é grande, o seu bebê ele é bem grandão, puxou seu marido, não vai dar. Assim como quando aquele médico falou, e dentro de mim algo dizia, não é isso. A gente tem que acessar esse nosso coração, que o Espírito Santo ele vai falando pra gente, não é esse o caminho, não é isso. E aí a gente vai conseguindo discernir, porque por vezes a gente sofre consequências porque a gente tomou uma decisão que não foi a mais adequada, porque a gente não parou para ouvir esse Espírito da verdade que habita em mim e que habita em você. E aí a gente, para encerrar, que agora eu vi que falta 3 minutos, meu Deus do céu, realmente, assim, às vezes, lendo esse capítulo, né, a gente vê que eles, de fato, tiveram sucesso ali na batalha, eles venceram, pegaram a terra e tudo mais, mas nem sempre um sucesso é um sinal de que é o caminho que o Senhor reservou para nós, né? Nem sempre ali o sucesso aqui no mundo terreno, de fato, é um sucesso ali realmente vindo, não é algo realmente vindo de Deus, né? E a verdade é que o final mesmo, que a gente quer no fim da vida ali, é ouvir que servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, né? E o que eu queria só fechar aqui para encerrar, quando a gente pensa até assim, o contexto aqui sobre lideranças, né, que a gente viu eles colocando ali um sacerdote como liderança ali, e uma pessoa totalmente desalinhada e desconectada, mas quando a gente pensa em liderança, que a gente possa colocar a liderança da nossa vida em Jesus, né, acima de qualquer coisa, é Ele que a gente deve seguir, é Ele quem vai nos direcionar qual é o emprego que eu tenho que estar, qual é a igreja que eu tenho que congregar, quantos filhos eu tenho que ter, qual é o marido qual é a família que eu devo formar, qual é o marido que o Senhor já planejou e escolheu para viver ao meu lado. Eu vejo que a gente quer muito viver muitas vezes sobre a nossa cabeça doida, né? E a palavra nos mostra como a gente precisa da dependência de Deus. Então, realmente, refletindo sobre lideranças, me veio a refletir sobre isso. A gente verdadeiramente entregou a Ele a liderança sobre as nossas vidas. A gente verdadeiramente fica tranquilo quando a gente está no meio de uma tempestade, quando a gente está no meio de uma tribulação, quando a gente está no meio de uma adversidade, quando a gente está num momento difícil, assim como os discípulos estavam ali com Jesus no barco, naquela tempestade, e eles ficaram ali apavorados, né, em um momento, e vendo Jesus lá dormindo, foram chamar Jesus. A gente tá tipo esses discípulos ali, apesar de Jesus estar ao nosso lado, a gente está ali desacreditados, preocupados, tá ali realmente com esses sentimentos que não fazem sentido, ou a gente verdadeiramente consegue ficar tranquilo diante da tribulação, com a certeza, com a convicção
de que a gente tem um líder que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará, que vai acalmar essa tempestade no tempo oportuno. Então, eu queria deixar aqui para a gente, para encerrar, essa reflexão. Verdadeiramente, a gente está entregando as nossas vidas para que Jesus conduza, lidere, que a gente possa realmente, nesse dia de hoje, ter essa lembrança que todas as respostas estão dentro, não estão fora, né? Todo o Espírito da verdade que habita em nós, ele vai nos conduzir, vai nos capacitar, vai nos direcionar, e a gente precisa estar nessa intimidade e relacionamento, que a gente vai ficando realmente cada vez mais sensível para ouvir essa voz, discernir essas montes de vozes que tem na nossa cabeça, né? E é isso, meus queridos, agora já vi que deu 7 horas, foi um pouquinho assim, conturbado o começo aqui, né? Com a criançada acordando aqui. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar algo? Ou alguma coisa aí desse capítulo que chamou a atenção, que de repente eu não comentei, ou alguma coisa que você falou, Mayara, isso aí não concordo contigo, eu li e tive uma percepção diferente. Se tiver alguma coisa, podem falar. Se não, gente, eu vou pedir, vamos encerrar então, fazer a oração final aqui. Só que eu acho que eu vou fazer um pedido para alguém orar, porque só para se não começar a trilha sonora aqui de crianças falando, para não ficar uma oração aqui com o fundo agitado. Claudinha, será que você pode orar aí pra gente? Não sei se a Cláudia tá canetinha, que às vezes eu vejo que ela tá canetinha, às vezes, né? Eu estou colocando a Luísa e ela tá assistindo. Ah, tá bom, é isso que eu pensei. Falei, às vezes ela tá canetinha e não dá, né? Então tá bom. Alguém pode, gente? Cleidinha, seu Antônio, enfim, quem puder, Fátima. Eu oro. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Tu ter nos acordado, Senhor, para logo de início, Senhor, iniciarmos com a Tua palavra. Obrigado pela vida da Mayara, porque Tu usa essa vida, Senhor, para nos trazer, Senhor, boas novas. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que Tu a cada dia nos ensine mesmo, Senhor, o que está escrito na Tua palavra, que nós façamos, Senhor, valer a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Que nós, Senhor, possamos ser luz, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor. Que, Senhor, a gente seja, Senhor, aonde a gente chega, as pessoas possam ver que realmente, Senhor, Jesus brilha, que veja a diferença em nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui presente, as pessoas que irão ouvir, Senhor, que tu possa tocar em cada coração, Senhor, que tu possa, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, estar falando, Senhor, em nome de Jesus, a cada coração, Senhor, transformando, Senhor, renovando, Senhor, mostrando o caminho, Senhor, que é Jesus, que não há outro caminho, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por este dia e declaro um dia de paz, de vitória, Senhor, em nome de Jesus, um dia cheio da Tua presença, Senhor, da Tua presença, Senhor, onde colocamos nossas mãos, tudo se prospera, Senhor, onde pisar a planta dos nossos pés, a vitória, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela palavra aí, Má. Obrigada também, Fátima, pela oração. Grande beijo, gente. Até amanhã.